Olá, amigo, olá, amiga! No ar, mais uma edição do programa Papo Aberto e a gente com um programa sempre muito eclético, onde você pode me acompanhar pela plataforma do YouTube, aqui da TV Câmara, ou no 514 ou ainda no 21.5. Fique à vontade, participando com a gente, se inscrevendo lá no like, dando a sua opinião. Muita gente me abordando na rua, falando, João, estou adorando o programa. Eu falei, meu Deus, não esperava tanta audiência do programa. E eu que agradeço essa audiência. E por ser um programa totalmente eclético, aberto a vários assuntos, trouxemos aqui cantores que cantaram ao vivo aqui nesse programa. E hoje nós vamos falar sobre o setor metalúrgico. Falar de um cara que sempre esteve envolvido no setor metalúrgico e também no setor sindical. Eu vou falar com o Rogério Moreira e é uma honra recebê-lo aqui. Rogério, eu tive a oportunidade de ser jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos desde 2002, 2003, ali para esse período aí. Ainda estava em construção a P48 e o Rogério foi um dos meus diretores. Então é uma honra para mim recebê-lo aqui. E quando ele adentrou aqui nos nossos estúdios, está sentado aqui com a gente nessa poltrona, me remeteu à época de cima do caminhão, eu fazendo reportagem das falas do Rogério lá e tal, e ele brigando, defendendo vorazmente os interesses do setor metalúrgico. Rogério, obrigado por você estar aqui com a gente. Bom demais te receber. Eu que agradeço, Jonathan, poder estar aqui no Papo Aberto e principalmente sendo entrevistado por você, porque a gente conhece, já vamos para 20 anos, né, onde você conhece o nosso trabalho como nós também conhecemos o teu. Então, sei eu sempre falo, quando você gosta do que faz, você faz bem feito. E você é um cara que gosta do que faz. E acho que é por isso que esse programa, que é um programa novo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso, porque há exemplo de outros que você já fez. Obrigado, Rogério. Rogério, você sempre esteve envolvido no setor metalúrgico desde que eu te conheço. Você é da onde? Como é que foi o seu envolvimento nesse setor? Eu sou natural de Rio Grande do Sul, né? Inclusive hoje tem o estaleiro Rio Grande lá e tem o estaleiro EBR, que é o estaleiro Brasil, que fica em São José do Norte, que é ao lado. Ou seja, quando eu vim para cá em 88, eu nem imaginava, e nem os rio-grandinos, vamos dizer assim, imaginavam que nós teríamos 2 estaleiros lá hoje em Rio Grande, né? Mas eu cheguei em Angra em dezembro de 88, para trabalhar no comércio. Na época, videolocadora. Cheguei em 88 e comecei para trabalhar em Jacuecanga. A locadora ficava ali, tinha uma na Rua do Comércio, onde é o estaleiro, onde tem a Rua do Comércio, da portaria do estaleiro, e tinha uma no Village, no centro comercial. Então, em 88 eu cheguei, em 91 teve a primeira crise, né, do estaleiro, a primeira que eu acompanhei, né, em 91. Até então você não tinha envolvimento? Não, eu vim para o comércio. Mas já entendi, naquele momento eu já entendi da importância que era o estaleiro, a indústria naval para a economia do município. Acertava diretamente vocês. Né? Sim. E aí, em 91, eu já comecei a me envolver na questão da política sindical, da política do setor naval, e fui acompanhando, mas como comerciante. Aí teve em 96, né, finalzinho de 96, nós tivemos uma crise enorme. Eu também não era da direção do sindicato, mas já estava de 91 até 96 participando das reivindicações. Ganhando as expertise necessárias, conhecimento necessário. Acho que, na verdade, fui forjado mesmo na luta, né, acompanhando esse processo. E chega em 96, final de 96, 97, tínhamos 2 obras lá grandes, P19 e P31, 2 plataformas, e para surpresa de todos, o estaleiro estava para fechar suas portas, e com obra. Para ter uma ideia, iam tirar a obra e fechar o estaleiro. Naquela época teve um grande movimento, né, e liderado por quem estava na direção
na verdade nem estavam na direção, depois que foram para a direção do sindicato. Aguilar, Paulo Inácio, Zico, Elinho, Edmilson, se eu for falar o nome de todos, o Zezão, vou ser injusto porque eram vários diretores do sindicato que estavam ali ativamente, né, na frente daquele movimento e garantiram a indenização, as rescisões desses trabalhadores. Trabalhadores com 23 anos, 22 anos de casa. Trabalhadores que iam tomar um calote. A verdade é essa. E nós falamos aqui, antes de começar a entrevista, sobre uma pessoa chamada Paulo Inácio. O Paulo Inácio teve um papel fundamental porque nós conseguimos, na luta, garantir que a Petrobras pagasse as rescisões de todos esses trabalhadores. Senão não pagaria. Não, certamente os trabalhadores têm um problema seríssimo, mas com muita habilidade, com muita luta, conseguimos que a Petrobras assumisse o compromisso de pagar as rescisões. Mas como que seriam essas rescisões? Conta vinculada, aonde um representante do sindicato teria que assinar o cheque pagando a rescisão dos trabalhadores. Uma conta vinculada, que foi feito isso, através da justiça. Para garantir o pagamento. Que era exatamente para que aquele dinheiro fosse direcionado às rescisões dos trabalhadores. E quem assinou e foi o responsável por essa conta vinculada chama-se Paulo Inácio Frutuoso, nosso saudoso PI. Saudoso PI. Eu estou vendo até uma foto dele aqui, gente. Rogério, com a equipe do sindicato aqui, ó. Eu lembro exatamente quando colocava em votação uma pauta, quem concorda, quem discorda, aí a mão tinha que ir para o alto, né? Tinha que levantar, e aí a gente merecia uma ideia da maioria da votação, que era a favor ou contra determinados pontos que era colocado. Isso foi em 2013, isso aqui é 2013, ó. Essa está fazendo 10 anos. 28 dias de luta. E eu estava aqui, em 2013 eu estava com o sindicato. Sim. E resistência. Teve um dia, eu não lembro o ano que foi, saiu de Jacuecanga. Você pegou os trabalhadores. Foi esse período aqui? É. Posso brincar com você, Rogério? Nós somos amigos há muitos anos. Sim. O maluco do Rogério, que as pessoas falam de maluco. O Rogério é maluco, mas pô, é um guerreiro, é um maluco para defender os interesses dos metalúrgicos. Olha o que o Rogério fez. Aqui estava uma guerra, ele vai contar pra gente melhor. Pra você ter uma ideia, ele pegou os trabalhadores, saíram de Jacuecanga, deve dar de ônibus uns 15 minutos de ônibus, mais ou menos, 12 minutos, 15 minutos de ônibus. Né? O pessoal veio a pé até o centro, numa manifestação. Conta pra gente, Rogério. Essa luta fez agora 10 anos. Né? Todos os trabalhadores, os metalúrgicos que estão no estaleiro, que participaram, e os que não estão, mas que participaram e certamente que estão nos acompanhando, sabe? Começou dia 29 de julho e acabou dia 26 de agosto de 2013. E nós fizemos esse movimento, essa caminhada ficou histórica, porque nós não tínhamos ambulância, nós não tínhamos água, nós não tínhamos nada. Só tínhamos a disposição de luta e a certeza que a verdade era nossa. E provamos isso, tanto é que foram 28 dias e os trabalhadores ganhamos tudo, sem ter um desconto de nada, e provamos que a verdade era nossa. É a união da categoria e principalmente, né, a gente ter certeza do que estamos fazendo. Falar em luta, falar em democracia, tudo é fácil. Agora, colocar em prática é outra coisa. Né? Então, eu sempre falo isso. Eu procuro, aquilo que eu falo, eu procuro colocar em prática. E sempre essa é uma marca e que alguns acham que isso aí é um erro meu, em virtude que você acaba criando certas dificuldades, alguns adversários, né, porque eu chamo de adversário. Alguns me entendem como inimigos, eu não entendo como inimigo, como adversário. Mas quando você
faz parte do sindicato, quando você faz parte de uma representação de trabalhadores, você tem que ter clareza que você tem que ter lado. O teu lado tem que ser o que for para beneficiar os trabalhadores. E eu sempre, nunca titubeei, nunca tive dúvida. O meu lado sempre foi dos trabalhadores e continua sendo. Rogério, o ano passado teve a eleição para o sindicato. Você está numa luta já que se arrasta em relação a usar de fato da democracia e concorrer ao pleito eleitoral. Conta pra gente como é que pé que anda essa questão do sindicato. Jonathan, antes de eu entrar nessa questão da eleição, é importante a gente resgatar que o estaleiro ele ficou fechado de final de 98 até início de 2000. Então, uma das questões que ainda me faz manter essa bandeira erguida, essa bandeira de luta erguida, e junto com vários e vários companheiros, que ninguém luta sozinho, né? Eu tenho um grupo que chama-se Grupo Atitude Metalúrgica e Chão de Fábrica, onde a maioria é composta por trabalhadores da CIPA, né? Companheiros da CIPA. Tenho trabalhadores dentro do estaleiro hoje que também fazem parte, mas não podem se expor porque não tem estabilidade. Tem perseguição? Tem perseguição e certamente todos os atos, entrevistas, reportagens, a gente sempre apresenta quem tem estabilidade, porque se aparecer qualquer trabalhador que faz parte do nosso grupo sem estabilidade, certamente ele será punido e demitido. Essa é uma realidade. Mas aonde eu quero chegar? Nós, estaleiro fechado, nós fazíamos assembleia com os trabalhadores desempregados em todos os bairros desse município, de Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty e especialmente Rio Claro e Lites. Ali, Rio Claro, Lites, Passa Três, nós fazíamos assembleia com os trabalhadores desempregados para manter a categoria organizada e dizer para eles, estão dizendo que não tem mais jeito e nós temos que mostrar para a categoria que existe sim. O trabalhador metalúrgico não pode pegar e não acreditar mais que aquele estaleiro não vai reabrir. Nós vamos reabrir. E como é que nós conseguimos isso? Com a sociedade organizada, com os trabalhadores desempregados. Nós ocupamos aquele estaleiro em 1998, nós ocupamos aquele finalzinho de 98 para 99, nós ocupamos aquele estaleiro, foram 4 noites e 5 dias lá dentro. Lá dentro? Lá dentro, com 2.800 pessoas, em torno de quase 3.000 trabalhadores desempregados, onde nós saímos no comércio, em Angra e região, pedindo arroz, feijão, macarrão, para poder... A Igreja Católica, a Igreja São José Operário, saudoso Padre João, que abriu as portas da Igreja Católica para poder utilizar a estrutura da igreja, em termos de alimentação, era feita lá. E nós conseguimos, durante esse período todo, de 4 noites e 5 dias, quase 3.000 trabalhadores, 3.000 pais de família, famílias foram lá para dentro, se alimentaram. Ninguém ficou sem tomar um café, sem almoçar e sem jantar. Por quê? A força de acreditar que aquilo era possível aconteceu. Então é uma história que nos orgulha ter feito parte. Você não chegou ontem. Não. E não foi um coadjuvante. Foi protagonista de uma história. Então nós fizemos parte dessa história, da reabertura do estaleiro. O sindicato, hoje, tem 2 prédios lindos, mas aquele sindicato era 2 barracos. A gente pode chamar de barraco. Nós tinha lá uma coisa chamada marretão, que era uma Kombi velha que você não conseguia nem ligar. E o sindicato ficou, aqueles 2 prédios, aquele patrimônio, na nossa gestão,
foi construído na nossa gestão, carro de som na nossa gestão, de qualidade, que é o melhor carro de som da região. Então, tudo isso nós fizemos parte dessa história. Quando chega em 2014, o que acontece? Teve esse grande movimento, essa grande greve de 28 dias, onde nós lideramos e ganhamos tudo. Automaticamente eu consegui o meu maior adversário, que é o empresário. Os empresários, no momento que você, 10, 12 mil pais de família, 10, 12 mil trabalhadores, se acreditam no movimento liderado por nós e que o trabalhador sai vitorioso, o patrão, ele simplesmente, para aí. E eu não era presidente do sindicato, eu era diretor jurídico do Sindicato Metalúrgico. Então a gente liderou esse movimento, fomos vitoriosos, mas em compensação eu consegui o meu maior adversário, que é a empresa. E aí, chega em 2014, pesquisas, tudo apontavam que o Rogerinho e a nossa chapa seria vitoriosa com o pé nas costas. Mas a estratégia que foi montada, o sindicato se dividiu, a atual direção na época se dividiu, montaram uma chapa que foi montada pelo patrão, é a chapa que eles falaram que era a chapa do peão, mas na verdade foi uma chapa montada pelo patrão, e perdemos a eleição. Que até hoje a gente tem dúvidas sobre isso, se realmente perdemos no voto. Mas teve quebradeira, invadiram o sindicato, quebraram o sindicato, foi mídia local e nacional o que aconteceu na época, mas pelo menos teve a democracia de 3 chapas concorreram. Teve a chapa do Elinho, do vereador Elinho, que na época foi o Tiãozinho, acho que o irmão dele, que veio candidato a presidente. Tinha a chapa do Rogerinho e tinha a chapa do patrão. Ou seja, 3 chapas concorreram. E essa atual direção que está aí foi eleita dentre essas 3 chapas. Então teve a democracia onde todos puderam concorrer. Perfeito. 2015, a gente sai do sindicato. E eles assumem a direção do sindicato. Seguindo o processo democrático. Democrático. Assumiram a direção do sindicato com tudo pronto, 2 prédios novos, com carro de som, com carro do sindicato, sem dívida nenhuma, e assume a direção do sindicato. O que acontece? Passa 2015, 2016, 2017, 2018, só derrota para os trabalhadores. Em 2015, quando nós saímos, o abono do trabalhador era R$ 2.062. R$ 2.062 pago em 2 vezes. Isso em 2015. 2016 não teve, 2017 não teve, 2018 não teve, 2019 não teve. E não teve nenhum aumento real nesse período. Pelo contrário, foi abaixo do INPC, foi abaixo da inflação. O que acontece com isso? A categoria começa a sentir falta de quem? Da direção que estava anterior. Porque a direção que estava anterior sempre teve aumento real, sempre teve abono, sempre teve disposição de luta. O sindicato começa a usar a manobra. Como que a gente faz para barrar isso aí? É essa a realidade. E é importante esse programa para isso. Chega em 2018, véspera da eleição, que é em 2019, eles fazem uma mudança estatutária. Mudança estatutária essa, fazendo o quê? Que era para ser em assembleia, mas não fizeram.
faz uma mudança estatutária que aposentado por invalidez não pode concorrer à eleição. Faz uma mudança estatutária em 2018 num jornal de Barra Mansa e uma outra convocação num jornal de Volta Redonda, e ninguém fica sabendo de nada, inclusive eu. Faz a mudança estatutária que aposentado por invalidez não pode concorrer. Por que isso? Porque em 2017 eu me aposento por invalidez, porque eu tive 2 descolamentos de retina, eu não enxergo da vista direita e tenho 14 graus de miopia na vista esquerda, onde existe um grande risco também de eu ter novamente um descolamento de retina. Então, faz a mudança estatutária para que eu não possa concorrer. E juntamente com essa mudança estatutária, eles colocam uma comissão eleitoral que não é mais eleita em assembleia. Não é os trabalhadores que vão escolher quem vai ser a comissão eleitoral para conduzir o pleito eleitoral. A comissão eleitoral é a presidente do sindicato, uma indicação da presidente do sindicato e um representante ou da central, ou federação, ou confederação ligada ao sindicato. Aí são 3 membros da comissão e 1 membro de cada chapa, se tiver 2 chapas, ou seja, eles têm 4 membros, tá entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. A comissão eleitoral hoje, eles têm a maioria da comissão eleitoral... Que vai determinar tudo, que vai determinar qual é o rito do processo. Exatamente. Chega em 2019, eleição, nós vamos lá nos inscrever, está barrado porque não pode, porque você está aposentado por invalidez. Está no edital, você não leu, o problema é seu, pelo que eu estou entendendo. Isso. E aí, e fora que trabalhador que estivesse mais de 3 meses afastado no INSS também não poderia concorrer. Trabalhador, nas nossas eleições, é importante ressaltar isso, você com 6 meses de sindicalizado, você poderia concorrer, votar e ser votado. Muito mais democrático. Hoje, você tem que ter 2 anos ininterruptos de contrato com a empresa, carteira assinada de 2 anos, e tem que ter mais de 1 ano de sindicalizado, para você poder votar e ser votado. Para você poder concorrer, você tem que ter 2 anos de empresa e 1 ano de sindicalizado. Então eles fizeram uma mudança estatutária para se perpetuar no poder. Essa que é a realidade. Chega em 2019, chapa única. O que significa a chapa única? Qualquer votação que tiver, se só os 34 membros da chapa votarem, eles já estão eleitos. Já estão eleitos. Agora, se tiver chapa contrária, tiver 1, 2 ou 3 chapas, a chapa vencedora tem que ter 50% mais 1 dos votos, como sempre foi. Então, quando você tem um concorrente, você tem que ganhar com 50% mais 1 dos votos. Como eles sabem que eles não têm 50% mais 1 dos votos, eles criam essas dificuldades para poder ter a chapa única, não tem concorrente, e aí eles pegam e se mantêm no poder com a votação que tiver lá. Basta apenas só a diretoria. A diretoria votar. Entro na justiça. Isso em 2002 já. Isso em 2019. 2019. Entro na justiça. Em 2000, aí aconteceu a eleição, 2015, eleição democrática, ganharam. Chega 2019 não tem eleição democrática. Deu esse bololô todo. Aí eu entro na justiça, Ministério Público do Trabalho dá favorável, primeira instância dá favorável, segunda instância dá favorável e ganho em Brasília. Que eu tenho o direito de concorrer às eleições sindicais. Só que já tinha passado o pleito eleitoral, já tinham sido empossados, não ganhei tudo, mas não pude concorrer. Beleza. Mas a gente não vai desistir da luta. E continuei fazendo o nosso trabalho. 2019, assumiram, chapa única, continuamos fazendo o nosso trabalho. Chega agora, em 2023, eles pegam, lançam um edital, que o mandato deles acabou em 20 de agosto de 2023.
acabou dia 20 de agosto de 2023. Chega agora, em 2023, no início do ano, em pleno carnaval, eles lançam um edital no jornal O Dia, lá no Rio de Janeiro, não divulgam, não fazem, a categoria não sabe, ninguém sabe. Aí lançam um edital dizendo que a eleição vai acontecer dia 21 de março. Uau! Lança o edital no carnaval. Você chegou a ter acesso a tempo desse edital? Quando eu tive acesso, já tinha passado o prazo legal de 10 dias. Que é o que quando você lança o edital, no dia, a partir da data do edital, você tem 10 dias corridos. Pode ser sábado, domingo, feriado, é 10 dias corridos para você inscrever a chapa. Eles aproveitaram o carnaval, ficaram quietinhos, não divulgaram nada para a categoria. Quando passou os 10 dias, eles informam que vai ter uma eleição dia 21 de março e que é chapa única, que ninguém se inscreveu. Em 2019, fizeram o golpe da aposentadoria por invalidez e agora tentam de novo, em 2023. Agora que você fala foi em setembro. Não, essa é a segunda que a gente suspende. É a segunda que você suspende. A primeira que você suspendeu. A primeira ia acontecer dia 21 de março. E aí, entramos na justiça, provamos que houve falcatrua, que não houve democracia, que a categoria não foi informada, que o Ministério Público não foi informado. Fizemos todas as denúncias e a juíza em Angra entendeu que nós estávamos certos e suspendeu a eleição. Eles recorrem, a desembargadora mantém a decisão de Angra, porque também entende que a eleição não foi divulgada e não foi democrática. Suspende a eleição em março. Não houve eleição em março. E aí eles começam a se organizar para ter uma nova eleição na data que eles avaliarem que for melhor. Por quê? Na mudança estatutária, é tanta informação que eu não sei se o telespectador... Dá para entender. É tanta informação que, na mudança estatutária, eles colocam no estatuto que, se tiver um processo jurídico em curso, que a atual direção do sindicato se mantém no poder. Eles também colocam isso. Ou seja, vai garantir de qualquer maneira, mesmo entrando com uma ação. Aí eles fazem isso, faz essa mudança estatutária, dizendo que se tiver processo na justiça, eles se mantêm no poder. E acreditando que vão dar o golpe novamente. Aí tentam, tem uma audiência, uma nova audiência, o juiz de Angra concedeu um novo edital, mas eles entenderam, na verdade eles não entenderam, eles tentaram dar um golpe inclusive no judiciário. Eles lançam, tem uma audiência dia 14 de setembro, no dia 18 de setembro, o juiz de Angra, o titular hoje, que é o juiz titular que Angra tem, no dia 18 ele dá uma sentença e no dia 19 eles lançam um edital dizendo que o juiz garantiu que a chapa é só deles. Não foi isso que o juiz garantiu, que era só a chapa deles e que era para lançar um edital com nova... Novo processo eleitoral. Era um outro processo. Só que eles pegaram, entraram e marcaram uma eleição para o dia 28 de setembro. Também acreditando que... Chapa única. Chapa única. Conseguimos, mais uma vez, por decisão do Judiciário de Angra... Derrubou através de liminar. O juiz de Angra, o mesmo que autorizou, foi o mesmo que mandou suspender a eleição novamente. Eu entrei com uma ação, com um embargo no Rio de Janeiro, a desembargadora também cancelou. Então nós tivemos
segundo golpe que queriam dar na categoria foi suspenso por 2 vezes. Nós ganhamos em Angra e no ganharam lá mesmo no dia Rio. ganhamos lá também. Já se precaviu, já entrou com uma ação de embargo. Ganhamos as 2 vezes e 10 horas da noite, isso que eu estou falando, a gente tem tudo, posso mandar para você, para provar que a verdade é nossa. Eles pegam isso no desespero, 10 horas da noite, eles tentam novamente para poder manter a eleição no dia seguinte. E não conseguem. 10 horas da noite é negado novamente. Então, nós estamos provando que a verdade é nossa. Nós estamos provando que a verdade é nossa e a gente só quer uma coisa: democracia, que o trabalhador tem o direito de decidir. Se vai ser 1, 2 ou 3 chapas, não importa. Não tem problema nenhum, porque a única coisa, eu quero uma eleição democrática, nós queremos uma eleição, o Grupo Atitude Metalúrgica e Chão de Fábrica tem lutado por isso, nós queremos uma eleição democrática, uma eleição amplamente divulgada, que a mídia esteja totalmente, a sociedade civil esteja acompanhando, saiba o que vai acontecer, porque aquele estaleiro ele é importantíssimo para a economia de Angra e o sindicato tem um papel importante, né, nesse trabalho. Então nós queremos essa eleição democrática que tenha a participação ativa do Ministério Público do Trabalho, da OAB, que seja fiscalizado cada passo. E o trabalhador que tem o direito de decidir. O trabalhador vai decidir se quer manter eles lá, é um direito do trabalhador. Então, mas não dá para querer se manter no poder sem ter eleição. E agora, Rogério? Estou conversando com o Rogério Moreira, que concorre ao processo eleitoral, né, do Sindicato dos Metalúrgicos no município de Angra dos Reis. Então ele fez um apanhado aqui para a gente, tanto do ponto de vista histórico, do que ele participou, de onde ele veio, falou um pouco da biografia dele, né, e falou da eleição, que concorreram 3 chapas em 2015. Eu participei desse processo no sentido de acompanhar como jornalista, era jornalista da casa, do sindicato na época. E aí, dessas 3 chapas, uma era a chapa do trabalhador, né, a outra do Elinho e a outra do Rogerinho. E aí ganhou a outra chapa. Que eles falavam que era do peão. Era do peão, mas chapa era do peão. patrão. Enfim. E aí, em 2019, do processo eleitoral, houve uma mudança, estou fazendo uma apanhada aqui do que ele me passou, uma mudança estatutária em que deixaria de fora aqueles ex-trabalhadores que se aposentaram por invalidez, a pessoa... enfim, foi criado algumas burocracias para que houvesse participação e concorrência de outras pessoas no pleito eleitoral do Sindicato dos Metalúrgicos. É o que eu estou apenas frisando o que ele já falou. E aí, nessa luta e toda, liminar para cá, liminar para lá, 2022, Isso. o ano passado, eles conseguiram um embargo no processo eleitoral e esse ano eles conseguiram de novo esse embargo, né? Estou resumindo para você poder entender. Não, mas é perfeito. E aí, Rogério, como é que está a situação agora? Vai ter processo eleitoral? Não vai ter processo eleitoral? Não, dia 25 de outubro agora, próximo dia 25, tem uma audiência onde vai estar o nosso participando o nosso grupo, que é o Atitude Metalúrgica Chão de Fábrica, mas através dos cipeiros, porque tem 2 processos. Tem o processo dos cipeiros, que fazem parte do nosso grupo, que é a Atitude Metalúrgica, e tem o processo do Rogerinho, né, do Rogério Moreira, eu falo Rogerinho porque a maioria conhece. Conhece como Rogerinho. E tem o meu processo. Então nós temos 2 processos em curso. E em todos os 2 nós fomos vitoriosos. E provamos que o que nós queremos é que seja feita uma eleição onde a categoria possa ter o direito de escolha e que, inclusive, outras lideranças possam se avaliar, que tem condições.
de montar uma chapa, que possam também ter o direito de montar uma chapa e participar. Né? O que nós queremos é que a categoria tenha o direito de decisão e de escolha. Essa é a nossa bandeira. E eu com sinceridade, eu acredito que depois dessas duas vergonhas, que eles passaram duas vergonhas, uma porque passaram para a opinião pública que ia ter eleição e que era chapa única. E a outra que foi diretamente com a categoria, com os trabalhadores. Porque por duas vezes eles alegaram que ia ter eleição, inclusive para quem trabalha no estaleiro sabe a vergonha que isso nunca aconteceu. A eleição do sindicato, ela sempre foi urnas dentro do estaleiro, mas num local afastado. Estava previsto ter uma eleição onde as urnas ficariam dentro do refeitório do estaleiro. Por que no refeitório? Porque o trabalhador, para ter acesso, ele tem que passar pela catraca. Então, a empresa sabe quem tá entrando no refeitório para votar. Tem câmeras dentro do refeitório. E outra coisa, a eleição dos sindicatos metalúrgicos... Você diria que isso seria um assédio moral? Com certeza. E é uma política de opressão ao trabalhador. É uma política de opressão porque é de interesse da empresa manter essa direção do sindicato, uma direção que não dá trabalho para a empresa. São 8 anos sem abono, são 8 anos abaixo do INPC, são 8 anos onde o trabalhador, para você ter uma ideia, dia 7 agora de setembro, feriado, os trabalhadores tiveram que trabalhar normal, para trocar pelo dia 13 de outubro agora. Só que 13 de outubro é uma sexta-feira, onde o trabalhador sai 1h30 da tarde. Então você trabalhou um feriado, que era para ganhar 100%, para trocar por uma sexta-feira, 1h30 da tarde. Um meio expediente. Um meio expediente. Por que isso? Porque dia 12 é feriado nacional e dia 13 está imprensado. O que a empresa fez? Não, vocês... Sem botar em votação que não teve assembleia para isso. A presidente do sindicato assinou concordando em trocar o 7 de setembro pelo meio expediente. Esses são alguns relatos absurdos que está acontecendo. Então, eu acredito que o momento da eleição vai acontecer. Eu tenho certeza que essa eleição vai ser uma eleição onde o trabalhador vai ter o direito de escolha. E é isso que nós vamos manter essa luta. Você vai lutar até o fim para ser candidato? Sou candidato e tenho certeza que vou provar isso, porque sou sindicalizado desde 1996. Eles mudaram o estatuto que aposentado não podia concorrer. Provei na justiça e ganhei tudo. Mudaram o estatuto com várias dificuldades e nós estamos conseguindo. Temos hoje uma chapa montada, onde, apesar de toda essa dificuldade, de ter que ter 2 anos de empresa, que tem que ter mais de 1 ano sindicalizado, nós temos a nossa chapa montada. O Rogerinho vai concorrer, mas eu tenho uma coisa que é o seguinte, não é se eu não posso concorrer, não vai ter eleição. Se eu não puder concorrer, vai ter eleição. Eu quero que tenha eleição, eu estou lutando, provei isso uma vez, vou provar novamente, porque eu sou sindicalizado desde 1996, faço parte da história toda da reabertura desse estaleiro, de construção de sede de sindicato, de várias lutas, e sou expulso do quadro do sindicato porque eles falam que eu não posso ser sindicato, eu não posso fazer parte do quadro do sindicato. E vou provar, e já provei e vou provar novamente que isso é uma política de perseguição, uma política antidemocrática. Mas eu quero deixar claro aqui, se o Rogério Moreira, o Rogério não vai poder participar, beleza, mas o grupo Atitude Metalúrgica e Chão de Fábrica vai estar
participando e vai ter todo o meu apoio. Mas eu tenho fé e acredito que a verdade vai prevalecer. Bom, conversei aqui com Rogério Moreira, conhecido como Rogerinho, líder do Atitude Metalúrgica, um grupo que tem batalhado aí para que o processo eleitoral do Sindicato dos Metalúrgicos aconteça de forma bem democrática. E o Rogerinho expôs aqui sua opinião. Eu deixo aberto aqui para que também o sindicato se manifeste. O convite está feito, esteja aqui também conosco. Fique à vontade. Rogério, obrigado por você estar com a gente. Sucesso nessa batalha. E o que a gente espera é que ocorra da melhor maneira possível. Eu que agradeço, Jonathan, e principalmente por estar aqui num programa dentro dessa casa, né, que é a Câmara de Vereadores, TV Câmara, né, o Papo Aberto. Mas eu quero agradecer principalmente porque a gente está resgatando a história. É importante deixar falar sobre isso, que a Câmara de Angra sempre teve um papel importantíssimo nas nossas lutas lá no metalúrgico. Eu sempre falo, saudoso vereador Odir, que foi presidente da Câmara aqui em Angra dos Reis, nós fizemos a sessão da Câmara no GDV. Sabe para quê? Para que os trabalhadores pudessem participar, principalmente os trabalhadores desempregados, pudessem participar de mostrar que a categoria estava organizada, estava unida. Então, ex-vereador e saudoso vereador Odir, vereador Fiotti, como presidente dessa casa, também teve um papel muito importante, né? E hoje nós temos aqui 3 vereadores metalúrgicos, um deles é o presidente da casa, que é o vereador Rubinho, temos o vereador Elinho, temos o vereador Chapinha. Então, isso demonstra também a força que os metalúrgicos têm, né? Ter 3 representantes dentro dessa casa não é tarefa fácil, né? Poucas categorias têm essa condição. Então, eu acredito que a verdade vai prevalecer e acredito que a nossa luta, ela não é a luta do Rogerinho, não é a luta do Grupo Atitude Metalúrgica, dos cipeiros, é uma luta da categoria, dos trabalhadores, porque nós não podemos deixar aquilo que nós lutamos tanto, que sempre foi a democracia, lutar pela democracia. Lutamos arduamente para mostrar que os trabalhadores têm direito e chegar agora essa ditadura, principalmente por uma direção do sindicato, onde a central é a CTB, a federação é a Força Sindical e a confederação é a CUT. 3 centrais que têm uma história de luta perante a democracia, uma presidente do sindicato, que é presidente do Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis, um partido que também tem a sua história. Então é inadmissível que falar de democracia e não colocar ela em prática, eu não concordo com isso e tenho certeza que os trabalhadores também não. Dito isto, obrigado, Rogerinho. Rogério Moreira está aí, líder sindical do Grupo Atitude Metalúrgica, batendo um papo com a gente, fazendo um apanhado aí da luta. E a gente espera que ocorra tudo bem nesse processo, nesse pleito eleitoral que está por vir, né, que aconteça da maneira mais democrática e mais tranquila possível. E de maneira democrática, eu volto a repetir, deixo o espaço aberto aqui para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos se manifestar, se posicionar, falar do processo eleitoral, enfim. Já tive a oportunidade de convidá-la, mas por uma questão de agenda, por parte dela, não pôde estar conosco, mas fica aí o convite. Fico por aqui, o Papo Aberto, mais uma edição, me acompanha, se inscreva no nosso canal do YouTube, fique à vontade, dê seu like, participe, faça sua crítica, fique à vontade, seu programa é democrático. Acompanhe a gente também pelo 514 ou 21.5. Até uma próxima edição, se Deus assim nos permitir. Um abraço, um beijo no coração do amigo Jonathan Stockler, para todos vocês que me dão aí o prazer de assistir este programa. Beijão. Tchau.